O site da Cartoon Network desde sempre nos disponibilizou diversos jogos de nossas franquias favoritas, e é claro que Ben 10 está incluso nisso, e é por isso que eu quero falar sobre os melhores jogos de Flash do Ben 10, ainda mais que hoje em dia o Flash até foi descontinuado, o que acabou com muitos desses jogos, porém eles podem ser acessados de maneiras alternativas hoje em dia. Então eu fiz uma lista aqui com jogos do Ben 10 que eu joguei na minha infância no site da Cartoon, então é claro que não terão todos os que existiam, porém você pode deixar nos comentários jogos que não apareceram aqui porque eu posso eventualmente fazer uma parte 2 caso haja apoio de vocês. Então não esquece também de deixar um like que ajuda bastante. Curiosamente, todos os jogos que eu escolhi aqui são jogos do Ben 10 clássico, porque era a época que eu acessava o site da Cartoon pra jogar. E eu vou falar deles numa ordem do pior ao melhor, baseado tanto no conteúdo que o jogo oferece, quanto o tanto que eu me diverti jogando ele. Vamos começar falando do jogo Ben 10 Critical Impact. Esse provavelmente é o mais simples entre todos. Nesse jogo, basicamente, temos que andar em frente, destruindo meteoros para não tomar dano, e o objetivo é simplesmente conseguir o maior número de pontos. Temos dois aliens disponíveis, sendo eles o Chama e o Fantasmático, que particularmente eu acho uma escolha curiosa de dupla para esse jogo. O Chama você usa para disparar bolas de fogo para destruir os meteoros, enquanto o Fantasmático você precisa virar ele para passar pelos obstáculos. No HUD podemos ver que possuímos duas barras, uma vermelha e uma verde. A barra vermelha é uma barra de estamina, que é o que impede você de ficar disparando bolas de fogo infinitamente, enquanto a barra verde é a sua vida, que é recuperada com esses orbes verdes que você pega pelo caminho. Obviamente, quando a barra chega ao fim, o jogo acaba. No geral, o jogo não é tão difícil assim, mas é claro que ele vai ficando mais difícil com o tempo, e eu consegui chegar até 78 mil pontos. Daria pra chegar mais longe, mas eu ainda não estava tão acostumado com os controles e estava errando bastante dos tiros, mas no final das contas, o jogo funciona bem e até serve para passar um tempinho de vez em quando. O próximo também segue uma ideia semelhante, que é o ataque do Kraken, onde vamos enfrentar o Kraken do terceiro episódio da série. Aqui nós rodamos em círculo em volta dele enquanto disparamos com os aliens que temos disponíveis. E assim como o jogo anterior, o objetivo é conseguir o maior número de pontos, ficando cada vez mais difícil e com os aliens se repetindo com o tempo. Dessa vez temos 4 aliens disponíveis, embora em relação ao episódio que esse jogo é baseado, apenas um deles está presente, que é o Insectoid. Os outros são o Chama, o Diamante e o Ultra T. Obviamente porque são todos os aliens que são capazes de disparar projéteis para enfrentar o Kraken. O jogo começa bem tranquilo, mas o nível de dificuldade escala bem rápido, com ele até mesmo colocando essas bolas aí que ficam girando no mapa junto com você, que acabam te prendendo facilmente, o que se torna um grande desafio. Esse jogo fica acima do anterior pela sua variedade e desafio mais interessante. O próximo jogo é o Ben 10 Power Splash, e esse é o primeiro jogo que vamos falar aqui que tem de fato uma história e tem um final. Embora a história seja bem simples, já que a Gwen é sequestrada pelos Amigos do Mar, que são os inimigos do episódio do Kraken. Porém, quando vamos atrás dela, nos transformamos num aquático e temos que seguir o barco por debaixo d'água. E é aí que as coisas ficam um pouco confusas, já que aparecem os alienígenas que são os inimigos do episódio e eles se escondem no fundo, que é da segunda temporada. O aquático basicamente tem a opção de morder eles para conseguir destruí-los, e assim a gente continua perseguindo o barco. Quando a gente chega perto, o Ben sai da água e se transforma no Insectoid. Aí é só ficar apertando o botão para disparar gosma até acabar com um dos capangas que fica arremessando granadas na gente. Basicamente temos que repetir o processo 3 vezes, na última derrotando o líder dos Amigos do Mar, assim resgatando a Gwen e explodindo o barco deles, o que, bom, talvez eles não saiam vivos dessa. Esse jogo continua sendo bem simples, mas ele não é ruim, ele é até bem feitinho, as coisas funcionam bem, e até agora os visuais dos jogos até que têm sido bons. Agora que a gente chega nos jogos que são um pouco mais complexos, com múltiplas fases e múltiplos aliens com habilidades diferentes. Ben 10 Guerreiro Samurai. Esse aqui eu acho que era um dos famosos que a galera gostava. Esse jogo é baseado no episódio videogame, onde com o Ultra T, o Ben deixa ele e a Gwen presos dentro do jogo dos lutadores sumô. Aqui no caso temos apenas o Ben, mas a premissa é basicamente a mesma. Temos o Ben na sua forma samurai, com uma espada e com a habilidade de disparar shurikens para derrotar os inimigos à distância, mas infelizmente temos apenas 2 aliens jogáveis, que são os aliens do episódio exceto o Ultra T, ou seja, temos o 4 braços e o bala de canhão, e que, meu Deus, o visual deles nesse jogo tá realmente esquisito. Eu acho que eles podiam ter trabalhado um pouquinho mais nesses visuais dos 2 aliens, porque ficou realmente esquisito. Basicamente o jogo é dividido em 3 áreas, e cada uma delas possui 4 fases, com a última sendo uma batalha de chefe. A primeira fase até que é bem tranquila, mas a partir da segunda a gente começa a perceber um problema, já que a
agora existem buracos que podemos cair e morrer. O problema aqui na verdade está nas plataformas, já que a maioria delas é completamente disfuncional, sendo extremamente fácil atravessar elas e simplesmente cair para sua morte. Infelizmente, isso me custou bastante, fazendo eu morrer diversas vezes nas fases mais avançadas, o que fez eu demorar um pouquinho mais do que eu esperava para terminar o jogo. Inclusive, uma das plataformas, ela basicamente não tinha colisão na ponta, então sempre que eu ia para lá para pular, eu basicamente atravessava ela antes de ter a oportunidade. Porém, vamos falar dos aliens, talvez seja um pouco melhor. O 4 braços a gente pega logo cedo, e ele basicamente serve para quebrar a parede usando um Quick Time Event que apertamos ali ZZZX ou qualquer outra combinação dessas duas teclas. Ele basicamente só serve para isso e é claro, ele também pode derrotar inimigos, porém nessas fases onde a gente basicamente tem que pular o tempo todo com diversas plataformas, ele acaba se tornando inútil já que ele não pode pular, o que para mim não faz sentido já que um dos poderes do 4 braços é pular extremamente alto. Já o bala de canhão é praticamente a mesma coisa, infelizmente. A gente pega ele para quebrar a parede também, e o ataque dele também não é tão bom assim, já que tem muita chance de você tomar dano depois de usar ele, já que a hitbox do inimigo continua ali para você ser acertado. Chegando no final, nós enfrentamos o Kenko, que é o vilão principal do episódio, e aqui é o momento que você espera uma batalha épica contra o vilão final, onde você vai ter que usar todas as habilidades que você aprendeu, porém dá pra ficar parado num canto com 4 braços e basicamente você não toma dano e é só ficar dando soco quando ele parar a mão na sua frente. E aí você consegue derrotar o Kenko bem facilmente. No final das contas, esse jogo fica nessa posição da lista, porque diferente dos anteriores, ele pelo menos tem mais conteúdo e é um pouquinho mais interessante, porém, como eu disse, os bugs atrapalham bastante na experiência. Caso ele funcionasse direitinho, talvez ele conseguisse ficar numa posição até mais alta, porém os jogos que sobraram aqui são realmente jogos bem mais interessantes e bem mais bem feitos, com o próximo sendo Ben 10 Perseguição Selvagem, e eu sei que esse é o favorito de muita gente. Nesse jogo, o vilão é o Doutor Animal. Nós temos que chegar no final da fase derrotando alguns inimigos e também passando por algumas armadilhas, como minas terrestres e também erupções de lava. Mas antes de falar dos chefes, vamos falar sobre os aliens que temos disponíveis. Nesse jogo temos apenas 4, sendo eles o Chama, o Bala de Canhão, o Cipó Selvagem e o Besta. Cada um tem sua utilidade na fase, com o Chama sendo o principal para atacar de longe e também servindo para passar na lava, embora ele não consiga passar nem atacar através das cachoeiras. O Besta serve na parte que temos as minas terrestres, já que ele consegue detectar e revelar onde elas estão, assim a gente consegue desviar. O Cipó Selvagem, ele nos revela que as fases são mais complexas do que parecem, já que temos múltiplos caminhos que podemos seguir, com a gente podendo usar ele para se pendurar nos galhos e passar pela fase por cima, além dele poder dar dano disparando espinhos. Já o Bala de Canhão, como é de se esperar, sua habilidade é rolar, e isso na verdade acaba sendo uma habilidade bem forte e que torna o Besta inútil. Exatamente, o Bala de Canhão aqui ele funciona como esperado. Você pode usar ele para rolar por cima das minas terrestres, que ele não vai tomar dano, já que o alien em sua carapaça se torna praticamente invulnerável, então não tem por que você usar o Besta se você pode simplesmente virar o Bala de Canhão e passar extremamente rápido por todas essas áreas. Chegando ao final, nós entramos nas batalhas de chefe. Temos o Hamster Mutante, na segunda fase nós temos o Morcego Chama e na terceira enfrentamos o Sapo. Após derrotá-los, nós coletamos uma peça dos aparatos do Doutor Animal e temos que voltar até a lata velha do começo da fase, com a versão fantasma, por algum motivo, do chefe nos perseguindo. Basicamente é só fazer a fase ao contrário, que não é grande dificuldade. E enfim, no final, nós conseguimos soltar uma espécie de Kamehameha e acabar com o mutante de uma vez. Uma coisa que eu devo comentar é que passar pelas fases não é um grande desafio num geral. Dá pra fazer muitas coisas apenas com o Ben, ainda mais quando você quer voltar rápido e não quer perder tempo se transformando, o que faz no final das contas alguns aliens sendo realmente irrelevantes. Porém, quando terminamos as 3 fases, o Doutor Animal captura a Gwen e o Max, e a gente tem que devolver as peças pra ele, e com isso de alguma forma ele consegue transformar um lagarto num tiranossauro, que é o mesmo visual do episódio que ele aparece lá no episódio 2 da série clássica. Então enfrentamos o dinossauro e derrotamos ele, salvando nossa família. Esse jogo é bem melhor que os anteriores de fato, porém ele ainda tem alguns bugs. Na primeira fase eu basicamente do nada saí voando e completei
ter ela simplesmente andando pro lado lá no céu. Mas de resto, as coisas funcionaram bem, não tive nenhum outro problema e nenhum problema que de fato estragou a minha experiência diferente do jogo anterior. Indo para o penúltimo jogo, esse é um dos que eu tinha mais memórias da minha infância, Ben 10 Battle Ready. Esse jogo ele é interessante já que ele é o primeiro desses que permite que a gente jogue com os 10 aliens, embora a gameplay deles seja bem simples, já que basicamente eles possuem apenas um ataque, embora alguns deles possuam particularidades, como o fantasmático atravessar paredes e o insectoide pode voar por cima dos buracos, além do XLR8 ser bem rápido, sendo muito fácil se movimentar por aí com ele. Basicamente a história do jogo é que o Ben vai até a fábrica dos lutadores sumo e os robôs do Vilgax atacam, então a gente tem que passar por 10 fases, uma com cada alien, para masterizar todos eles e então poder ir até a sala do boss e enfrentá-lo e terminar o jogo. O objetivo de cada fase é encontrar 10 cartas dos lutadores sumo e então poder sair dela e ir para a próxima, com a gente até mesmo podendo explorar um hub utilizando os 10 aliens para encontrar as fases e também encontrar alguns segredos, já que nesse jogo existe uma sala secreta que tem várias cartas dos lutadores sumo. Falando um pouco do visual, o jogo até que é bem bonito, o visual dele é até bem feito, embora os aliens quando estejam parados sejam apenas o modelo deles padrão, o que não é um problema de fato, mas é só uma curiosidade. No final das contas eu tive só um grande problema com esse jogo, que era encontrar as 10 cartas. Era bem fácil eu ficar perdido e demorar um baita tempo explorando a fase até encontrar aquela última carta que faltava e poder sair dela. Sinceramente, a fase que eu não tive dificuldade com isso foi a do XLR8, já que ele corre bem rápido, então era fácil olhar tudo. Mas de resto, fases como a do fantasmático ou a do insectoide, que não tem um caminho claro, já que eles voam por cima dos buracos, e o fantasmático até mesmo atravessava as paredes, essas aí eram até mais difíceis para me localizar. Em relação aos ataques dos aliens, o diamante dispara cristais a uma longa distância, 4 braços dá socos que derrotam inimigos com uma única porrada, o besta ele roda, o que é um pouco estranho para ele, mas é um ataque legal e serve para ganhar movimento, o que também é interessante. O fantasmático por algum motivo ele solta um ventinho, acho que eles não tiveram nenhum tipo de ataque para dar para ele, então coloque ventinho fantasmagórico aí que ele taca. O XLR8 ataca com o rabo, o Ultra T dispara laser da mão em vez do olho, por incrível que pareça, o Chama dispara bolas de fogo e o Macese também dá socos, mas curiosamente a fase dele é diferente, já que ele é pequeno, as coisas à sua volta são grandes e os inimigos dele são os robôs pequenininhos do Vilgax. O insectoide dispara gosma em alta velocidade e o aquático morde, como é de se esperar. Inclusive o nome dele em inglês tá errado, já que tá faltando um S ali de Ripjaws. Bem, depois de passar por todas as fases, podemos atravessar a parede quebrada e chegar na sala do boss. Aqui nós enfrentamos um grande robôzão que é igual àquele do primeiro episódio da série. Também tem alguns outros robôs que aparecem junto. Eu usei o 4 braços para tentar dar bastante dano nele, consegui até dar bastante dano sem ele poder me atacar, porém ele conseguiu se soltar e quase me matou. Junto com os outros robôs, eu terminei a luta com 1 de vida, quase que deu tudo errado. No fim, depois de quase 2 horas, eu terminei o jogo. Eu realmente fiquei muito tempo procurando aquelas cartas. E vamos para o nosso último jogo, que também é um dos famosos e foi o que eu mais gostei de jogar, mesmo que num geral ele tenha menos conteúdo do que o Battle Ready, que é Ao Resgate Ben, ou em inglês Ben 10 to the Rescue. Aqui nós temos uma história envolvendo o Tetrax, que sequestra a Gwen, no objetivo de conseguir o Omnitrix, já que ele foi contratado para isso. Temos 4 fases no jogo, cada uma com um alien e com mecânicas completamente diferentes. A primeira é com o XLR8, que é uma fase que temos que perseguir o Tetrax na estrada enquanto desviamos os carros e derrotamos os robôs. O XLR8 pode atacar e pode pular, assim a gente passa pela fase e eventualmente chega o Tetrax para enfrentarmos. Temos que fazer isso algumas vezes até chegar ao nosso destino. Como as fases são diferentes, eu vou opinar sobre elas separadamente. Começando por essa fase, eu achei ela bem legal e divertida. O XLR8 é um alien muito legal, então é fácil conseguir fazer algo maneiro com ele. A gameplay também funcionou bem direitinho e foi bem legal. A segunda fase é com uma cinzenta para invadir a base. Aqui é um gameplay de puzzle, onde temos que encaixar as coisas no local certo, dependendo do formato e de quantas bolinhas tem. Além disso, também ficam passando umas correntes elétricas, então temos que tomar cuidado para não tomar choque. Essa parte, embora simples, achei também bem divertida, mesmo sendo algo mais calmo. Ao terminar, vamos para a parte do besta, onde finalmente conseguimos recuperar a Gwen, só que começa a subir um líquido vermelho, que eu vou chamar de lava, mesmo não parecendo tanto. A gente basicamente tem que usar o besta para pular nas plataformas e também pular na parede para conseguir chegar mais alto. Nessa parte eu tive um pouco de dificuldade com a gameplay do besta, demorei um pouco para conseguir pegar e conseguir fazer os pulos na parede corretamente, mas no fim deu tudo certo e conseguimos sair. Indo para a parte final, onde
estamos em cima da lata velha, transformados no diamante e devemos enfrentar o Tetrax. Aqui nós podemos pular, disparar cristais e nos defender. Quando ele vem pra cima, a gente se defende, quando ele tá voando em volta da gente, a gente dispara quando ele não está invulnerável e também toma cuidado na hora dos disparos onde teremos que pular por cima. Após fazer isso algumas vezes, chegamos na parte final, onde temos que acertar ele 3 vezes seguidas sem que ele nos acerte. Terminando isso, nós derrotamos o Tetrax e ele vai embora dizendo que somos dignos de ficar com o Omnitrix. Essa última parte também achei bem legal e mais perto do final se tornou um pouquinho mais desafiador, mas no fim das contas não é um jogo muito difícil e eu terminei ele em 16 minutos. Porém não dá pra negar, mesmo tendo apenas 4 aliens, a variedade de gameplay e o quão bem ele funciona faz esse ser o melhor dos jogos que eu joguei para esse vídeo. Mas e você? Qual desses jogos é o seu favorito? Não esquece de deixar aí nos comentários.